Boa noite, pessoal. Eu vim hoje aqui para falar com vocês sobre a terapia floral e a continuidade do trabalho do Dr. Bach. E eu queria começar a nossa conversa de hoje falando um pouquinho, ou levantando uma reflexão sobre o que é a terapia floral, quando ela se iniciou, como foi sistematizada e em que se baseia. Bom, para a gente poder discutir um pouquinho sobre esses temas, nós vamos ter que entender como a terapia floral nasceu no mundo contemporâneo em que vivemos. Porque ela já existia na antiguidade como parte dentro dos tratamentos da alquimia, da forma de lidar com a natureza e os seus benefícios para a nossa saúde. Mas no mundo moderno, tudo começou com o trabalho do Dr. Bach. Bom, quem era Dr. Bach? Dr. Bach é um cara que nasceu em 24 de nove de 1886 na Inglaterra. Bach terminou o colégio e antes de ingressar na faculdade de medicina, da qual ele tanto desejava, ele decidiu ficar 3 anos trabalhando na fundição de cobre de seu pai. Em 1912, ele acaba se formando em medicina e trabalha em um hospital e acaba desenvolvendo uma pesquisa como bacteriologista. Em 1817, ele acaba sofrendo uma cirurgia de emergência, com uma expectativa de vida de apenas 3 meses. Mas, apesar de estar debilitado, após algumas semanas, Dr. Bach volta ao trabalho intensivo no laboratório. E de 1918 a 1822, ele trabalha no Hospital Homeopático de Londres e começa a correlacionar estados emocionais dos seus pacientes com as suas doenças. É aí que ele começa o estudo de entender essa personalidade, entender o estado emocional que a pessoa estava passando e o tipo de patologia que ela apresentava. Em 1922, Dr. Bach resolve abrir um consultório particular e também um pequeno laboratório, e começa a publicar vários artigos científicos. Começa a procurar por plantas que possam ser usadas para curar doenças. Ele começa a aprimorar o seu conceito de que a doença física é uma consequência de desequilíbrio do estado mental do indivíduo. Já em 1928, continuando todos esses anos essa pesquisa, essa correlação e essa observação que ele tinha sobre a natureza humana e correlacionando ela com as patologias, Dr. Bach começa a buscar na natureza uma forma de cura mais agradável, conforme ele dizia. E em 1928, ele encontra as 3 primeiras flores daquilo que nós conhecemos como o sistema floral de Bach. Ele encontrou Mimulus, Impatiens e Clematis. Já em 1930, Bach decide abandonar a vida em Londres e partir para o campo à procura de plantas. Então, ele intensifica profundamente a sua pesquisa, que já vinha acontecendo nesses últimos anos todos. Mas em 1936, Bach publica os 12 remédios curadores e os outros remédios, e começa então a divulgar o seu sistema floral. E isso acontece até o final de 1936, quando Bach morre dormindo de uma parada cardíaca aos 51 anos, marcando com a sua morte aquilo que conhecemos como o ciclo de Quiron, o curador ferido, aquele que, ao buscar a sua cura e sua transformação, deixa um legado para o mundo, para que as pessoas possam se curar. Bom, resumindo então a historinha do Dr. Bach, ele foi um médico inglês, bacteriologista, imunologista e também homeopata.
adentrou essa pesquisa mais profunda sobre o ser humano quando entrou em contato com as teorias de Hahnemann e todo o processo da matéria médica da homeopatia. Mas ele dizia que na natureza ele encontrava uma coisa que ia um pouco além, segundo a sua visão. Ele fazia uma analogia de que as essências florais, elas traziam luz para a escuridão e não combatiam nenhum mal e nem funcionavam na polaridade, mas sim na integração da virtude necessária para que a cura aconteça naquele sistema. Aqui eu trouxe uma fala do Dr. Bach. A ação desses remédios consiste em elevar nossas vibrações e abrir nossos canais para a recepção de nosso eu espiritual, de inundar a nossa natureza com a virtude particular de que precisamos e em expurgar de nós o erro que causa o mal. A doença é única e puramente corretiva, nem vingativa, nem cruel. É um meio adotado pelas nossas próprias almas para mostrar-nos os nossos erros, impedir-nos de cometer erros maiores, obstar a que façamos mais mal e trazer-nos de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual nunca deveríamos ter saído. Eduard Bach. Dá para a gente ter uma ideia da profundidade da pesquisa do trabalho que o Dr. Bach desenvolveu só de observar essa fala. O Dr. Bach colocava que a doença ela pode ser muito benéfica quando compreendida, quando a gente entende o mecanismo que está por detrás de todo esse movimento que é o recado da nossa alma, que é o alinhamento do caminho da nossa vida. Então, o trabalho e toda a compreensão que o Dr. Bach deixou é muito profunda e impactou a muitos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Impactou profundamente diversos pesquisadores, pessoas que vivem em sintonia com a natureza, mas também sentem a dor da alma humana. E todos nós pesquisadores trazemos conosco a marca da filosofia do Dr. Bach, que é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Ainda mais uma fala de Bach. A compreensão de onde estamos errando e o esforço sincero para corrigir a falha levam não apenas a uma vida de alegria e paz, como também à saúde. Assim, Dr. Bach conseguiu olhar para a natureza, olhar para a natureza humana, fazer um link entre esses arquétipos e aquilo que as plantas poderiam nos trazer, ou os sistemas naturais, ou a capacidade de consciência da natureza, podia despertar em nossa consciência individual. Bom, mas qual foi o legado do Dr. Bach? Foram as essências florais e todo o ensinamento que ele deixou de como a gente pode observar para tudo isso. Então, vamos tentar definir primeiramente um pouquinho o que são as essências florais. As essências florais são definidas e qualificadas pelos padrões de informação referente aos campos de consciência da natureza que servem para equilibrar a personalidade e nutrir a alma humana. Vejam bem, as essências florais têm um objetivo específico: equilibrar a personalidade e nutrir a alma humana, ou a alma daquele que entra em contato com as essências florais. Sendo assim, quando a gente começa a pensar qual é o objetivo maior de uma essência floral, qual é o objetivo que estava por detrás da mente do Dr. Bach e como a gente pode conduzir esse trabalho hoje,
começam a ficar mais claros, né? E aqui também é bem importante a gente entender que não só as essências florais, como a proposta da terapia floral, é algo que vem desse legado deixado pelo Dr. Bach. E é importante a gente falar logo de cara que as essências florais e a terapia floral não substituem nenhum tratamento médico, nem psicológico, nem qualquer tipo de tratamento de saúde. A terapia floral em si é uma modalidade terapêutica que visa equilibrar a personalidade com a alma, ou seja, com a orientação interior, com aquilo que vem mais profundamente do nosso ser, né, do nosso coração. A terapia floral faz uso de essências florais, faz uso de orientação terapêutica, favorecendo a educação da consciência, no sentido real da natureza de nosso ser. Esse é o grande objetivo e é aquilo que nós temos que ter bem claro em nossa mente, tá bem? Eu vou aproveitar para citar uma frase do professor doutor Ivan Guerrini. É preciso, nesse ponto, relembrar a definição de que as essências florais e as essências de campos de consciência são essências de consciência. Elas não contêm matéria ou energia. As essências florais não funcionam como remédios alopáticos, né, que dependem de um princípio ativo químico, os quais atacam uma determinada patologia no organismo, atuando de forma direta e causal no sintoma apresentado, sempre trazendo efeitos colaterais. Já as essências florais não são remédios alopáticos, não são remédios homeopáticos. A homeopatia e os remédios homeopáticos são produzidos pela grande diluição de uma substância conhecida e atua de uma maneira inversa ao propósito original da substância. Ou seja, eu trabalho na polaridade, né? Se eu tenho uma substância que ao entrar em contato com um organismo saudável produz determinados sintomas, quando aquele indivíduo tem os mesmos sintomas por uma patologia, eu administro aquele medicamento homeopático que vai ter a intenção de equilibrar de novo, expulsando aquela doença do organismo. Já no processo da terapia floral, a gente trabalha sempre a integração da virtude oposta, que está faltando naquele indivíduo ou naquela situação, ok? Vou fazer mais uma citação aqui para gente, agora do livro As Conexões Quânticas, como elas auxiliam a busca da saúde integral. As essências florais ou as essências de campos de consciência são classificadas como essências de plantas ou de outros materiais naturais que atuam na região dos fenômenos sutis, uma região quântica não material, não trazendo em si nenhum princípio ativo químico ou bioquímico que possa ser identificado com qualquer tipo de análise no laboratório. Isso não significa que elas não tenham uma ação sobre o nosso sistema ou mesmo sobre a nossa bioquímica, mas isso se dá não por um princípio químico ou um princípio ativo, como é conhecido nos medicamentos em geral. As essências florais atuam por um outro mecanismo, um mecanismo de coerência quântica que requer uma transferência de uma informação de um padrão básico da natureza, uma informação que, ao entrar em contato com o nosso organismo, ativa determinados mecanismos internos, ok? Então, vamos deixar bem claro. As essências florais usam uma consciência da natureza e carregam em si pacotes de informação
e estimulam níveis profundos, semelhantes da consciência humana, buscando as suas virtudes inerentes. É assim que um floral tem o potencial de alterar o sistema em direção à saúde integral do indivíduo que dele faz uso, ok? Então, esse resumo ajuda bastante a gente a entender o que acontece nesse mecanismo do funcionamento das essências florais. E a gente pode concluir, então, que não há como entender a definição e a ação das essências florais de forma adequada e científica, sem que a gente possa aprofundar os princípios tanto da física, quanto da biologia, quanto do campo informacional que existe nos campos naturais, ok? Bom, mas vamos dar continuidade chegando no que nós costumamos chamar de terapia floral. Bom, a terapia floral, ela vem de todo esse processo, dessa sistematização da produção de essências florais que o Dr. Bá deixou, da forma da gente olhar para as essências florais, entendendo a sua real função, o seu real objetivo, entendendo que para usar as essências florais a gente também precisa entender um pouquinho da natureza humana, das estruturas de personalidade, das grandes dramas que são comuns a todos nós, seres humanos, certo? E aí, para entender de uma outra maneira a questão das essências florais e da terapia floral, eu quero só que a gente faça uma observação de que ao produzir uma essência floral, a gente está captando esse campo de informação da natureza, que é um equilíbrio entre os elementos, né, os 4 elementos que estão ali, sobre a energia dévica que está ali, manifestando o plano divino para a nossa realidade, para o nosso planeta Terra. Então, ao fazer uma essência floral, a gente está captando todo esse padrão, o padrão da natureza, da nossa Mãe Terra, que é manifesto através da vontade, da energia dos devas e expresso através dos elementais e dos 4 elementos na constituição daquela planta, certo? E aí, mais tarde, todo esse padrão de informação entra em contato com o campo de quem estiver fazendo uso, também reorganizando todo esse sistema nos seus elementos, na sua energia vital e tudo mais. Independente do uso das essências florais, que são produzidas assim e que vão causar um impacto sobre o nosso campo, né, o campo de qualquer ser vivo, nós temos também a terapia floral, que faz uso das essências florais, mas que nos convida a retornar à nossa natureza, compreendendo que, na verdade, nós todos somos um, né? Nessa grande teia da vida. Nós nos encontramos num processo maior da vida humana. Bom, se eu tivesse que definir então, o que é terapia floral? Eu diria que a terapia floral é uma modalidade terapêutica que se baseia no reconhecimento do ser humano como um ser bio, psíquico, social e espiritual em evolução e se enquadra dentro de um conceito de saúde integrativa, da qual eu enxergo o indivíduo de uma maneira completa, certo? Esse conceito está alinhado ao modelo holístico proposto pela Organização Mundial da Saúde, que definiu em 1948 que saúde é um estado dinâmico e completo de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Dessa maneira, a gente entende que a terapia floral
traz uma visão integrativa e uma conotação positiva sobre a saúde, entendendo que essa saúde abrange a gente estar mais alinhado entre os muitos aspectos de nós mesmos, né? Então a gente pode dizer que a terapia floral tem a capacidade de reorganizar emoções, que podem vir a desencadear doenças. Tem a capacidade de reorganizar a mente, né? E junto com uma intervenção terapêutica, nos ajudar a desenvolver o discernimento e, consequentemente, evitar o desencadeamento de somatizações, né? Dentro da terapia floral, o ser humano é visto de uma forma integral, tanto no seu aspecto físico, mental, emocional, espiritual, todos interligados, né? E funcionando como um sistema mais profundo. Então, a gente pode pensar que a terapia floral pode ser útil em inúmeras situações, né? E pode nos ajudar de muitas formas. Dr. Bach já defendia a ideia de que as doenças são consequências de um desequilíbrio emocional e mental, e que as emoções desequilibradas fazem parte da enfermidade e precisam ser tratadas. Portanto, para restabelecer a saúde, deve-se buscar um equilíbrio do ser em todos os seus aspectos. Dentro da terapia floral, a gente não trata um sintoma, não tenta suprimir aquela característica ou aquele sintoma, mas sim a gente tenta enxergar o paciente, tratar as causas de suas patologias. Resumindo, tratar a pessoa e não a sua doença. Então, por que a gente toma essência floral? Bom, se eu tivesse que resumir, né? Todos os estudos feitos pelo Dr. Bach demonstram que as essências florais harmonizam as emoções e pensamentos humanos e favorecem que a gente restabeleça a nossa paz interior, entrando em contato com quem nós somos. Então, essas essências, que na verdade são campos de consciência da natureza, que a gente tira de lugar preservados, que a gente compartilha com as pessoas quando elas estão precisando, correspondem a diversas características da alma humana, como se a gente estivesse buscando o estado mais puro dessa alma novamente, né? Então, ao fazer isso, as essências florais podem muito beneficiar a todos nós, independente de qualquer outro tipo de tratamento que a pessoa esteja fazendo, independente do uso de medicamentos homeopáticos, do uso de medicamentos alopáticos, de qualquer outro tipo de intervenção terapêutica ou psicológica ou de qualquer outra técnica. O uso das essências florais vai sempre nos ajudar a equilibrar o caminho de nossa vida, de nossa personalidade com a nossa alma, e vai nos ajudar a lidar com emoções reprimidas, com medos, inseguranças, né? Com o passar do tempo na nossa vida, muitas vezes a gente vai guardando essas coisas desde a infância, colocando máscaras para poder sobreviver a uma sociedade que exige de nós outras posturas. E essas emoções vão ficando bloqueadas e reprimidas. E as essências florais também nos ajudam a soltar isso, para que isso não vire um desencadeamento de doenças, né? Uma somatização dessas emoções. Então, podemos pensar nos florais como alinhadores de personalidade, como harmonizadores das emoções, harmonizadores da nossa mente, de nosso pensamento. Mas além disso, é importante compreender que precisamos entender a filosofia que está por trás daquilo que chamamos da terapia floral, ou da proposta que o Dr. Bach deixou e que tocou o coração de todos nós, para que a gente possa compreender a importância de um terapeuta floral
compreender a forma correta de usar as essências e compreender que todos os sistemas florais que seguem a filosofia do Dr. Bach têm como base essa visão de mundo, que toda a continuidade, desde que Dr. Bach deixou isso e foi embora desse mundo, que veio de muitos outros lugares, né? O sistema de florais da Califórnia, que fez uma boa pesquisa depois do trabalho do Dr. Bach, e inúmeros outros sistemas que se desenvolveram em todo o mundo a partir da base que o Dr. Bach deixou. E inúmeros sistemas brasileiros que também se baseiam na filosofia do Dr. Bach, de pessoas que foram diretamente impactadas pelo trabalho, pelo legado que ele deixou, pelo uso de suas essências florais, e que também sentiram o chamado da natureza para continuar esse legado, trazendo de uma maneira mais profunda uma amplitude de essências para nos ajudar em inúmeras circunstâncias diferentes, certo? Então, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, eu vou falar um pouquinho qual é essa filosofia base, um pequeno resumo da filosofia base que o Dr. Bach deixou e que nós seguimos, né, como um norte para o nosso caminho de vida, como um chamado para o nosso coração. Dr. Bach dizia, e está na base da sua filosofia, que é essencial compreender que o homem tem dois aspectos, um espiritual e um físico, e que dos dois, o físico é infinitamente menos importante. Então, Dr. Bach dava uma ênfase muito grande sobre quem nós somos, e quem nós somos para ele tem a ver com essa alma em evolução. Então ele dizia que o homem é uma alma e esse é o seu verdadeiro eu. Nós somos personalidades aqui colocadas com o propósito de obter todo o conhecimento e experiência que podem ser conseguidos através da existência terrestre. Sim, a curta passagem por esta terra que conhecemos como vida é apenas um momento no curso de nossa evolução. Enquanto nossas almas estiverem em harmonia com nossas personalidades, tudo será alegria e paz, felicidade e saúde. E o seu quinto ponto ele dizia: a unidade de todas as coisas, o Criador de tudo, é amor. E tudo aquilo de que temos consciência é, em seu número infinito de formas, uma manifestação desse amor divino. Desse modo, qualquer ação contra a unidade, contra nós mesmos, contra uma outra pessoa, afeta o todo. Então, esses foram os princípios básicos, um resumo dos princípios básicos que o Dr. Bach tinha como uma forma de entender a terapia floral. Dá para ver que ele aprofundou bastante no seu trabalho sobre a espiritualidade e a alma humana, o sentido da nossa vida e como é importante que a nossa personalidade dê espaço para que a alma se manifeste no mundo, porque aí nós podemos estar em harmonia. Em consequência disso, nós podemos pensar que são possíveis dois grandes erros, né? A dissociação entre a personalidade e a alma e a crueldade ou o erro para com os outros, pois ambos atuam contra a unidade da vida. A unidade da vida era algo muito profundo na compreensão do Dr. Bach e está como base do entendimento da terapia floral e de todos aqueles que seguem a metodologia do Dr. Bach.
Então, se a gente entende que a nossa personalidade pode se perder do desejo mais profundo de nossa alma, porque a gente não tem o hábito de parar e ouvir a nossa alma, que por essa ignorância a gente se perde no dia a dia e pode se desviar do nosso real caminho, a gente entende então a proposta que o Dr. Bach trazia ao dizer que a doença em si é benéfica e tem por objetivo trazer a personalidade de volta à vontade divina de nossa alma. Desse modo, se pudermos compreender os erros que estamos cometendo, corrigi-los por meios espirituais e por meios mentais, tomando discernimento desses erros, compreendendo que a nossa personalidade está se perdendo muitas vezes do caminho proposto pelo nosso ser interno. Só então, quando a gente se perde, quando a gente não consegue seguir esse caminho, é que há a necessidade da severa lição do sofrimento e da doença. Porque, segundo a proposta do Dr. Bach, se a gente estiver alinhando a nossa personalidade com a nossa alma, nós não precisaríamos do sofrimento proposto pelas doenças que a gente acaba somatizando, né? Bom, então a gente entende que a terapia floral atua prioritariamente na educação da nossa consciência, que desperta virtudes e qualidades latentes no ser, que ajuda a gente a alinhar essa personalidade com essa alma, e que o terapeuta floral é aquela pessoa capacitada para manter o foco nessa visão e nos ajudar nesse discernimento e nos ajudar a entender as virtudes que são necessárias a serem desenvolvidas dentro de nosso ser. Então, eu fico aqui deixando para vocês essa mensagem de quanto a terapia floral e todo esse trabalho do Dr. Bach é importante e está na base de toda a continuidade da terapia floral no Brasil e no mundo. Muito obrigada.